Como está você hoje? Eu estou muito feliz porque você está de novo no nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? São momentos especiais onde temos estudado juntos a Palavra de Deus. Você tem tido a oportunidade de abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, e podermos estudar juntos as verdades que Deus deixou revelada para os seus filhos, para aqueles que desejassem conhecer, nos livros da Bíblia. Seria mais ou menos como se os apóstolos estivessem abrindo a cortina do tempo e observando atrás da cortina todas as coisas que Jesus deixou para que nós compreendêssemos. Mas nós não podemos abrir a Bíblia antes de orarmos, pedir a Deus que nos unja com seu Santo Espírito. Vamos orar? Vamos orar juntos. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero lhe pedir que nos abençoe, que nos unja com teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua verdade bíblica. Abençoa essa pessoa que está em casa também, Senhor, para que ela possa compreender e estar preparado para os últimos momentos da história da Terra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Você sabe, hoje eu tenho algo especial para contar para você. De todas as coisas grandiosas que me enchem o coração, a volta de Jesus é a que mais me impressiona. Porque a volta de Jesus, ela vai resolver todos os problemas dessa terra. Nunca mais teremos hospitais, nenhuma cadeia. Nunca mais teremos um só pensamento triste, nenhuma angústia. Você já pensou em viver num tempo assim, num mundo assim? É isso que está sendo reservado para você, é isso que está sendo reservado para mim, para nossa família. Seus filhos não precisam ser criados com tristeza e angústia. Você foi feito para ser feliz. A volta de Jesus é a ocasião mais fantástica deste mundo. Mas existe um outro detalhe que eu preciso que você compreenda. A volta de Jesus me faz pensar nas pessoas que já morreram. Meu pai faleceu e um dia eu vou ver meu pai outra vez. Você sabia que na Bíblia fala sobre 2 ressurreições? Antes de você pensar em ressurreição, eu queria que você lembrasse quem são os autores da Bíblia. Lembra? Jesus trabalhou com vários homens para que compreendessem quais eram as verdades que ele queria que elas compreendessem. E então ditou algumas coisas e outras mostrou em quadros para que eles pudessem escrever as palavras de Deus. O escritor do Apocalipse é João, o apóstolo. Nem João, no livro de João, você encontra algumas verdades incríveis a respeito do Senhor, a respeito de Deus. Quais são as 2 ressurreições sobre as quais o nosso Senhor Jesus Cristo falou quando esteve aqui na Terra? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, e dê uma olhadinha. João 5, verso 28. Dê uma olhadinha o que diz ali. João 5, verso 28. Eu vou ler com você e você me acompanha. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão aonde? Nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Interessante isso. Continue lendo. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticarem o mal para a ressurreição da condenação. Você percebeu 2 ressurreições aí no verso que você leu? Você quer ler outra vez? Observe com carinho, são 2 ressurreições. Que ressurreições são estas? A dos fiéis e a dos infiéis. Dê uma olhadinha. A Bíblia diz que os que tiverem praticado o mal, eles ressurgirão para a ressurreição do juízo. Então, que período começa essa ressurreição dos infiéis? Agora sim você precisa ir para Apocalipse, outro livro que João escreveu. Apocalipse 20. Você vai encher o seu coração de esperança agora, porque isso faz você compreender uma série de coisas. Hoje nós vamos ficar somente em 2 livros da Bíblia, o Apocalipse, porque é nosso livro de estudo, e outros para nos ajudar a compreender melhor o que vamos compreender hoje, tá bem? Apocalipse 20, dê uma olhadinha no verso que você pode observar agora, verso 6, diz o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que você acabou de observar? Você notou que a ressurreição dos fiéis é que esta chama-se a primeira ressurreição? Quando que ela vai acontecer? Que época? É na volta de Jesus.
Quando acontecerá essa primeira ressurreição? Isto é, a dos justos mortos. Vai lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho, para que você encha o seu coração comigo. Eu me lembro em casa, quando nós aprendíamos a respeito dessas verdades, nosso coração se enchia de ver e imaginar esse momento. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Encontrou? Então vamos ler junto comigo. Diz o seguinte: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão quando? Primeiro! A primeira ressurreição será por ocasião da volta de Jesus. Entende por que a minha esperança de ver o meu Pai? Meu Pai ressuscitará na ressurreição dos fiéis, que será a ressurreição da volta de Jesus. Mas eu gostaria que você desse uma observada no seguinte. Vamos olhar juntos isso daqui. Olhe bem este gráfico. 1000 anos entre as duas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos fiéis, por ocasião da volta de Jesus, que foi o que nós já lemos na Bíblia. Não foi mesmo? Você acabou de ler comigo. E o que vai acontecer então durante o milênio? Porque se a primeira ressurreição é dos fiéis, a segunda ressurreição, obviamente, é dos infiéis. Quando que isso vai acontecer? E o que vai estar acontecendo durante o milênio aqui na Terra? E o que nós estaremos fazendo durante o tempo em que estivermos, depois de ressuscitados os fiéis, e nós tivermos sido levados com Jesus, o que estaremos fazendo no céu? Estas coisas você precisa compreender. Estas coisas, elas fazem toda a diferença na nossa compreensão do que Deus gostaria que nós compreendêssemos na palavra de Deus. Vá de novo para Apocalipse 20. Vejamos juntos esta verdade agora. Apocalipse 20. Procure isso na sua Bíblia para que você possa compreender quantos anos depois da primeira ressurreição ressuscitarão os outros mortos. Quem são os outros mortos? Se os fiéis são da primeira ressurreição, quem são os outros mortos? São os infiéis. Veja Apocalipse 20, verso 5. Veja. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Por que eles não reviveram? Que pensamento pavoroso! Acordar na segunda ressurreição pensando que é a primeira? Triste isso, não é? E o que vai acontecer durante o milênio? Vamos deixar a Bíblia responder? Aí mesmo em Apocalipse 20, verso 4, você tem a resposta. Diz o seguinte: vi também tronos, e os que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Os fiéis, os justos. Continua. Estes que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal na testa nem na mão. O que aconteceu? Veja junto comigo. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante isso. O que nós vamos ficar fazendo no céu? Durante o milênio? Julgando quem? Estas coisas você deve fazer estas perguntas ao ler a Bíblia, só que a Bíblia mesma tem resposta. E você precisa saber disso e precisa passar adiante para encher o coração das pessoas de esperança. Vejamos juntos o que é que a nossa palavra, a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 6, verso 2. Abra comigo em 1 Coríntios 6. Verso 2, que ali você encontra a resposta. Veja o que nós vamos ficar fazendo no céu. Diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar até quem mesmo? O que diz a sua Bíblia? Até os anjos. Que anjos nós vamos julgar? Os anjos maus. E nós vamos julgar o mundo. Quem que nós vamos julgar do mundo? As pessoas ímpias que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Não parece simples agora para você? Não te enche o coração de esperança? Mas por que é que a Bíblia diz que Satanás não vai poder enganar as nações? Aonde diz isso na Bíblia? Dá uma olhadinha, por favor, em Apocalipse 20. Primeiro, antes de ir para outra parte da Bíblia, eu quero que você vá em Apocalipse 20 e você vai ver esse texto que muitas pessoas se preocupam. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos.
Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Por que é que Satanás não poderá incomodar nenhuma nação durante o milênio? É óbvio que é porque ninguém vai estar vivo aqui durante o tempo em que Jesus Cristo tiver levado os justos para o céu, e aqui durante o milênio a terra vai ficar desolada. Você quer ver o que vai acontecer com as pessoas ímpias no dia que Jesus voltar? Algumas pessoas dizem que as pessoas vão ficar vivas aqui depois da volta de Jesus. Abra sua Bíblia, a Bíblia tem a resposta. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. E a vós, que sois atribulados, alívio conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Interessante a Bíblia dizendo que a volta de Jesus vai matar os ímpios. Aqui mesmo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Queridos, a volta de Jesus será uma alegria para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, mas será de tristeza e dor para aqueles que são infiéis, que não querem seguir o que Deus pensa, que não querem seguir as orientações do nosso Senhor. Veja que, para 2 grupos de pessoas, serão sentimentos completamente diferentes. O que nós estaremos fazendo no céu durante o milênio? Julgando as pessoas, vendo por que realmente as pessoas não deveriam ter estado lá. Agora vamos ver mais um detalhe. Sendo que os fiéis irão ao céu e os ímpios morrerão, Satanás não terá quem tentar na terra. O que fará essa cadeia de circunstâncias com o diabo? Veja que o Apocalipse tem essa resposta. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz algum detalhe interessante. Antes eu quero te explicar que neste livro simbólico, Apocalipse, existem algumas coisas que nós precisamos ver e tentar entender. Veja que é um livro simbólico. Alguma vez você já esteve sozinho dentro da sua casa, se sentindo incomodado, cansado, e você não tinha o que fazer, não tinha nada para fazer e de repente você disse: eu estou aqui preso entre essas 4 paredes? Sendo que não havia nenhuma grade na sua casa e você tinha total liberdade de abrir a porta do seu apartamento, da sua casa e sair? As circunstâncias nas quais Satanás vai ficar aqui sozinho com seus anjos durante o milênio vai fazer com que ele se sinta preso aqui. Ele não tem a quem tentar, porque você sabe, o trabalho de Satanás é tentar pessoas como você e eu, é incomodar-nos, é fazer com que nós venhamos a pensar como ele. Por isso, ele vai se sentir preso. Leia isso em Apocalipse 20, verso 1 em diante. Então vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o que mais? Veja o verso 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. O que significa essa palavra até que os 1000 anos se completassem? Queridos, é óbvio, depois do milênio, quando ressuscitarem os infiéis, Satanás terá quem tentar. Ele verá aquela multidão de pessoas que ressuscitaram infiéis, que têm o coração como o dele, que morreram não crendo no Senhor. E então eles vão ressuscitar junto com Satanás e Satanás terá de novo domínio sobre aquelas mentes. Isso não é sério? Quantas escolhas nós temos que fazer? Quantas escolhas hoje nós temos que desenvolver dentro da nossa casa, dentro da nossa família? E elas determinam a nossa vida eterna. Como terminará o milênio? O que vai acontecer com a cidade de Deus ao terminar o milênio? Apocalipse 21, 2. E eu falo isso sorrindo, porque a Bíblia conta a respeito disso e isso enche meu coração de esperança. Veja o que diz aí. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Queridos,
A Bíblia diz que a santa cidade descerá sobre o Monte das Oliveiras, que se abrirá em dois, produzindo um grande vale. Isso está escrito lá em Zacarias 14, verso 4 a 10. Mas o que acontecerá com os mortos ímpios e com Satanás quando os 1000 anos se completarem? Vai aí, volta um pouquinho, Apocalipse 20, versos 5, o 7 e o 8. Diz o seguinte, Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Veja o verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que será solto? Porque os ímpios ressuscitaram. Aí ele tem novamente a quem tentar. Veja o verso 8. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-los para a batalha. Que batalha é essa? Veja que a cidade santa de Deus estará descendo, junto com todos os salvos, descendo aqui sobre o Monte das Oliveiras, como a Bíblia fala. E o interessante é que os Satanás e os ímpios não mudarão de coração, eles continuarão com aquele desejo de vingança e eles vão rodear a cidade santa para tentar acabar. Agora veja essa nova pergunta que eu preciso dizer para você. Veja só. Com Satanás e os ímpios, o que vai acontecer com eles quando pretenderem tomar de assalto a cidade santa? Aí mesmo em Apocalipse 20, verso 9, você tem a resposta. Apocalipse 20, verso 9 diz o seguinte: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. Mas o que aconteceu? Desceu fogo do céu e os consumiu. Queridos, eu queria que vocês vissem essa palavra que vocês têm na Bíblia. Disse que desceu o fogo do céu e o que fez com eles, com os ímpios e Satanás, os consumiu. Você deve estar pensando algumas coisas. Você já ouviu falar que Satanás vai ficar queimando a eternidade inteira? O que a Bíblia disse para você? Que os consumiu. Vamos deixar para outro estudo a análise deste fogo eterno e consequências eternas. Nós vamos estudar juntos. Mas agora vem a boa notícia. O que vai acontecer então, quando o mal estiver acabado? Você se lembra do Jardim do Éden, onde Adão vivia? Este era o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Foi assim que Deus planejou que nós vivêssemos. O Éden será restaurado, meu amigo. O Éden voltará a existir. O que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Vá à sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, um dos outros apóstolos, diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. E o que mais? E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Que mais? Continua lendo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Queridos, encha o seu coração. Estas verdades são para mim e para você. Na verdade, nós entendemos que, segundo a promessa de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Vai em Apocalipse 21 novamente. Lembra, o nosso livro é Apocalipse. Eu trago outros livros da Bíblia para que você e eu possamos encher o coração com verdades que todos disseram a mesma coisa. Apocalipse 21, versículo 1 a 4, diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e eles serão seu Deus. Queridos, o verso 4 me enche de esperança. E eu quero que enche você também de esperança. O que diz ali? Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Pois o quê? Pois já as primeiras coisas são passadas. Pelo que eu sinto, você também disse amém. Porque esse é o desejo de todas as pessoas que vivem aqui nessa terra, querem viver uma vida melhor. A maior parte de nós não sabe como viver essa vida melhor. Não sabem como esperar a volta de Jesus.
não entende o que Deus espera da vida de cada um de nós. O Senhor Deus deseja coisas grandiosas para mim e para você. Eu quero ler mais um texto de 2 Pedro com você. Volta a sua Bíblia um pouquinho. Dá uma olhadinha o que 2 Pedro diz para mim e para você. Dá uma olhadinha. 2 Pedro, eu preciso que você veja, capítulo 3, o verso 13, diz o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa nova terra é para você, é para sua família, é para os seus vizinhos, é para as pessoas que, pela graça de Deus, conhecerem esta mesma verdade. Você tem uma responsabilidade agora, uma responsabilidade cheia de alegria, de poder passar essas verdades para as pessoas que você conhece, para os seus amigos distantes. Você pode chamá-los para que venham assistir o nosso próximo programa. Você sabe qual vai ser o nosso tema? O nosso tema será: quais são os detalhes que Deus quer que você e eu tenhamos para que possamos viver com Ele no mundo que Ele está preparando? Quem serão as pessoas que Jesus virá buscar na sua volta? Quem serão as pessoas que serão consideradas fiéis na sua vinda? Você está sendo chamado para fazer parte desse povo. Essas verdades não são maravilhosas? Essas verdades não enchem o seu coração? Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero orar com você. Vamos orar juntos agora. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, eu louvo o teu nome pela graça do Senhor Jesus Cristo e a promessa de sua volta gloriosa dentro de poucos dias. Eu louvo o teu nome, Senhor, por teu plano tão maravilhoso de ressuscitar as pessoas que morreram acreditando na sua volta. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem marcado detalhes especiais que o Senhor quer que entendamos sobre nossa vida aqui nessa terra. E o Senhor deixou marcado cada um desses detalhes, cada um desses caminhos na tua palavra, a Bíblia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar estudando. Eu te peço em nome de Jesus que abençoe essas pessoas que estão estudando conosco em casa, para que elas agora possam encher o coração de esperança, saber que a sua volta é a solução para todas as dificuldades deste mundo. Eu te peço que o Senhor abençoe os nossos queridos em casa. Te peço que o Senhor nos abençoe aqui e que estejamos prontos em nome de Jesus para daqui uns dias abraçar Jesus nas nuvens dos céus. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Até a próxima.